amores, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Kelly, estou aqui para mais uma aula de ciências, vamos lá? Antes de começar, eu quero mandar um grande beijo para todos os alunos do segundo ano A e para todos os alunos do segundo ano B. Então vamos começar? Recapitulando, nas aulas anteriores nós estudamos sobre as plantas, vimos que existem plantas terrestres, plantas aéreas e plantas aquáticas. Aprendemos também que existem animais como as joaninhas que protegem as plantas de outros insetos, como no caso dos pulgões. Estudamos também que alguns animais, como as minhocas, auxiliam as plantas, trazendo benefícios para elas. Como assim, tia Kelly? As minhocas, elas facilitam a entrada de ar e de água no solo. Dessa forma, a planta absorve com mais facilidade a água e o ar que ela precisa para a sobrevivência. Nós estudamos também sobre as características dos insetos, vimos que os insetos têm 6 patas e 2 antenas. Estudamos também que alguns animais, para se proteger da ação do vento e da chuva, constroem seus abrigos, como no caso dos pássaros, que constroem seus ninhos, no caso dos coelhos, que constroem tocas, e que alguns animais marinhos, como no caso do peixe-palhaço, também buscam refúgio, um lugar para se proteger. No caso do peixe-palhaço, ele se protege em outros animais, que são as anêmonas do mar. Continuando então nossos estudos, no livro de ciências, na página 41, nós vamos estudar sobre a reprodução e vamos ver que os animais auxiliam as plantas em seu processo de reprodução. O nome desse processo é chamado polinização. Você sabe o que é polinização? Polinização é um processo em que alguns animais, como as abelhas e o beija-flor, transportam o pólen de uma planta a outra. Tia Kelly, mas o que é pólen? No livro de vocês fala que o pólen é composto de grãos produzidos pelas plantas, os quais participam do processo de reprodução para gerar novas plantas. Ou seja, as plantas produzem o pólen e elas precisam levar esse pólen de uma planta para outra, mas elas precisam de ajuda. Nesse caso, alguns insetos, alguns animais entram em ação, como no caso do beija-flor e das abelhas. Elas transportam esse pólen, ou seja, elas são atraídas pelas plantas, pelo cheiro, pelas cores das plantas, e aí elas transportam esse pólen em seu corpo de uma planta para outra. Depois que a planta receber esse pólen, ela poderá dar origem a um novo fruto com sementes que dará origem a uma nova planta. Então, assim é o processo de polinização, que auxilia as plantas em sua reprodução. Também vamos estudar hoje sobre a metamorfose. Você sabe o que é metamorfose? No livro de vocês fala que metamorfose é um processo em que os animais sofrem uma transformação em seu corpo para se tornar um adulto. Alguns exemplos de animais que passam por esse processo são as borboletas e o sapo. Na página 42, vamos lá. Nós temos aí as etapas do processo de metamorfose da borboleta. Na primeira imagem aí, nós temos a lagarta ou larva saindo do ovo. Na segunda imagem, a lagarta, após se alimentar, começa a construir um casulo. Na imagem 3, fala assim: em seguida, a lagarta fica dentro do casulo, na fase conhecida como pupa. 4, dentro do casulo, ocorre a transformação da lagarta em borboleta. 5, depois a borboleta começa a sair do casulo. 6, por fim, a borboleta consegue sair do casulo. 7, adulta, a borboleta pode colocar ovos que produzem novas lagartas, recomeçando o processo de metamorfose. Então, esse processo de metamorfose é um processo em que a lagarta
é transformada em uma borboleta, né? Então, esse é o ciclo de vida da borboleta. Na página 43, nós temos aí a metamorfose do sapo. Fala assim: os sapos colocam ovos dentro da água. Desses ovos nascem os girinos, que nadam e se alimentam. Os girinos se transformam, desenvolvem patas e saem da água. Na fase adulta, os sapos conseguem viver fora da água, apesar de precisarem estar próximos a ela. Então, esse é o processo de metamorfose do sapo. Então é isso. Hoje nós já falamos sobre a polinização, nós aprendemos o que é polinização, aprendemos o que é metamorfose, que alguns animais como a borboleta e o sapo passam por esse processo. Agora nós vamos para a página 44 do nosso livro de ciências, que fala sobre a relação entre os seres vivos e os demais componentes naturais. Mas quais são os componentes naturais mesmos? Os componentes naturais são o sol, o ar, a água e o solo. Então vamos lá para a página 44. Na página 44 fala que os seres vivos necessitam desses componentes naturais para sua sobrevivência, né? Então as plantas, por exemplo, elas precisam de ar, de água e de luz para sobreviver, para produzir o seu próprio alimento. Pois nós estudamos que as plantas são capazes de produzir seu alimento, mas sem ar, sem água e sem a luz solar, isso não seria possível. Então, aí na página 44, nós temos o quadro que fala assim: o sol. A luz emitida pelo sol aquece e ilumina o nosso planeta. Sem o sol, a Terra congelaria e não seria possível existir vida nela. Nós, seres humanos, também precisamos da luz do sol, pois quando ficamos expostos a ela por alguns minutos, a vitamina D é produzida em nosso corpo. Essa vitamina é essencial para manter nossos ossos fortes e saudáveis. Então, o sol é importante não só para as plantas, mas para nós, seres humanos, também. O ar também é importante para a respiração da maior parte dos seres vivos. Apesar de não podermos vê-lo, ele está presente em toda parte, inclusive dissolvido na água dos ambientes aquáticos. Podemos sentir o ar por meio do vento, ou seja, nós não vemos o ar, não podemos tocá-lo, mas nós sentimos através do vento. Na página 45 fala sobre outro componente natural, que é a água. Fala assim: a água é essencial para a produção de alimentos pelas plantas e para o desenvolvimento de alguns animais, como os sapos. Além disso, nós, seres humanos, utilizamos a água para beber, cozinhar e fazer nossa higiene. Ela aparece de várias formas no planeta, como em oceanos, rios e lagos. Então também, sem a água, não poderia existir vida, né? Nós, seres humanos, as plantas e os animais precisam e muito da água para sobreviver. O solo. O solo armazena a água que é absorvida pelas plantas terrestres e serve de abrigo para os animais terrestres, como os coelhos. Nós, seres humanos, também construímos nossas casas sobre o solo. Esse componente é formado por restos de animais e vegetais e também por minerais, como as pedras, a argila e os grãos de areia. Sem o solo, não teríamos como cultivar as plantas e os vegetais que utilizamos em nossa alimentação. Então, vocês viram aí como o solo também é muito importante? Como iríamos plantar sem o solo? E onde iríamos construir nossas casas? Então, o solo também é essencial. Vamos lá para a página 46. Na página 46, nós temos aí o Conecte o Assunto. Essa página fala sobre os animais domésticos. Você tem animal doméstico aí na sua casa?
Se você tem, escreve aqui nos comentários para a tia saber qual é o seu animal doméstico. Aqui fala na página 46 que animais domésticos são aqueles acostumados a viver com seres humanos e que precisam das pessoas para sobreviver. E existem vários exemplos de animais domésticos. Tem gente que tem cachorro, tem gente que tem gato, tem gente que gosta de hamster, entre outros, né? Para a posse responsável desse animal, ou seja, para que eles se tornem animais de estimação de pessoas que tenham responsabilidade, é preciso ter alguns cuidados importantes a fim de garantir seu bem-estar. Confira a seguir alguns desses cuidados. Então aí nós temos a imagem desses 3 animaizinhos, cachorro, gato e hamster. E fala sobre os cuidados que nós precisamos ter com ele, pois esses animais precisam se alimentar, precisam de cuidados de higiene, precisam de um lugar adequado para dormir, precisam de vacinas, precisam visitar o veterinário. Ser acompanhado por um médico veterinário é muito importante para os animais domésticos, para a prevenção de doenças e tratamentos de algumas doenças também. Então, os animais de estimação não devem ser maltratados ou abandonados. Eles merecem respeito, atenção e carinho. Agora, eu tenho uma atividade para vocês. Vocês vão abrir o livro de ciências nas páginas 50 até a página 53 e vão fazer o que se pede aí, ó. Na página 50 fala assim: agora complete a tabela com as informações relativas a cada animal. O primeiro animal é o beija-flor. Em cima fala assim: ele se locomove? Se sim, você vai escrever embaixo sim, na frente da palavrinha beija-flor. Se não, você vai escrever não. Não precisa escrever como, se é voando, se é nadando ou andando. Você só vai escrever sim ou não. Onde se locomove? É no ar voando? É na água nadando? Ou é no solo andando? Você vai escrever ar, água ou solo. Que parte do corpo utiliza para se locomover? São as asas, as pernas ou nadadeiras? Escreva uma característica do corpo desse animal. É uma resposta pessoal. Você vai escrever uma característica que você identifica no beija-flor. A mesma coisa vocês vão fazer sobre a joaninha, sobre o peixe-palhaço, sobre o coelho, sobre a anêmona, sobre a abelha, o sapo, borboleta, cachorro, gato e hamster. Isso na página 50. Na página 51, questão 6, fala assim: qual desses animais participa do processo de reprodução das plantas, transportando o pólen? Ou seja, qual desses animais aí faz a polinização? É o coelho, a abelha ou o peixe? Circule a imagem correta. Questão 7. Alguns animais passam pelo processo de metamorfose e, sendo assim, têm características diferentes em sua fase jovem e em sua fase adulta. Desenhe a aparência e escreva o nome que cada animal a seguir recebe em sua fase adulta. Então aí nós temos a lagarta. Como a lagarta fica em sua fase adulta? Você vai desenhar e escrever o nome. Aí embaixo nós temos o girino. Como o girino fica em sua fase adulta? Você vai desenhar e na linha de baixo escrever o nome. Essas são as questões da página 51. Página 52. Questão 8. Ar, água, solo e luz são exemplos de componentes naturais dos ambientes. Descubra qual desses elementos está sendo citado nas adivinhas a seguir. Nós estudamos sobre adivinhas na nossa disciplina de português. Então agora é a hora de ver quem tá craque, hein? Letra A. Sou eu que ilumino os ambientes, deixando-os mais claros e aquecendo-os. Quem é? É o ar, a água, o solo ou a luz solar? Letra B. Sou o elemento principal dos ambientes aquáticos. Letra C. Você não me vê, mas
Sou importante para a respiração dos seres vivos e estou em todos os ambientes. Letra D. Estou embaixo dos seus pés e sou o principal componente dos ambientes terrestres. Então agora nós vamos para a página 53. O que eu aprendi? Nós aprendemos sobre as características das plantas e dos animais, que são adaptados ao ambiente em que vivem. Os animais se relacionam com outros animais, com as plantas e com elementos não vivos para conseguir alimento, abrigo e se proteger. Alguns animais sofrem metamorfose. A imagem mostra somente 2 animais que foram apresentados nessa unidade: o peixe e o sapo. Que outros animais você conheceu na unidade que podemos completar a ilustração? Então é isso, pessoal. Façam a atividade com muito carinho. Não esqueça de escrever aqui nos comentários o seu primeiro nome e as iniciais dos seus sobrenomes. Um grande beijo. Até a próxima aula.